Há mais de 2000 anos atrás, perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então respondeu: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque necessário é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Jesus ainda disse muito mais, relatando sobre o fim do mundo. Porém, um livro em especial escrito por João, a qual ele foi revelado, fala detalhadamente como tudo ocorrerá. No vídeo de hoje, falaremos sobre as profecias do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o Apocalipse, mais precisamente sobre o Apocalipse bíblico cristão. Eu adoro estudar coisa bíblica porque eu vejo várias histórias antigas, eu vejo como as pessoas pensavam na época e eu vejo várias histórias muito fortes. Essa do Apocalipse é uma história que para quem acredita em Deus é um dos maiores medos da pessoa mesmo. Sim. A gente tá falando de uma fobia de muitas pessoas. As pessoas têm medo do dia do Apocalipse porque sabem que nesse dia não tem mais volta. Depois dali, não tem mais redenção. Ali é a hora que quem for pro céu vai pro céu, quem for pro inferno vai pro inferno, e é meio que isso na mente de quem acredita. Sim, tá? lógico. Entendeu? Eu fico com muito medo. Imagina se pessoas que eu gosto vão pro inferno, ou talvez elas vão pro lado bom e eu lá pro lado ruim, né? Então dá um medo do caramba na pessoa, né? Qual que vai ser a meta de like pro assunto de hoje, então? Meta de like hoje eu quero 18.950. 18.950 likes e bora contar então essa história. A gente vai focar muito aqui na história do livro dos 7 selos. Segundo a história, somente Jesus Cristo poderia abrir os 7 selos desse livro. Então o que acontece? Muita gente acredita que esses selos estão sendo abertos já há algum tempo e tem gente que acredita que eles ainda vão ser abertos. Ou seja, tem gente que acha que a gente já está no passo a passo próximo da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, e tem gente que ainda acredita que não está acontecendo. Vamos ler sobre os selos e ver se realmente pode já estar acontecendo? O primeiro selo. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse primeiro selo que é aberto, ele liberta então um cavaleiro em cima de um cavalo branco. O branco, gente, vamos lembrar, na época que o Noé estava lá tentando achar terra na arca de Noé, o que aconteceu? Ele soltou uma pomba branca para ver se a pomba encontrava uma árvore, algo do tipo, que lhe desse indício de que a água estava baixando e que eles poderiam voltar para a terra firme. Então ele solta a pomba branca e a pomba branca representa toda a paz. Quando se fala de Jesus, fala em vestes brancas, né? Sempre tem esse lance. O branco aqui é uma espécie de fraude, é uma espécie de fake news, vamos botar assim? Caramba. Por quê? Porque é o anticristo que tá aí, é uma falsa paz. O anticristo não é necessariamente anticristo, tá? Sim. Ele é o cara que invoca o local de Cristo. Igual tem os antipapa. Os antipapas são quando existe alguém que fala que o papa que está no local não é o papa legítimo, pelo menos a pessoa não considera, e por isso ela vira um antipapa. Existe o anticristo. Já temos, por exemplo, o Henricristo. É uma pessoa que fala que é o retorno de Cristo, entendeu? Para muita gente, talvez o anticristo poderia ser alguém como o Henri, ou poderia ser alguém mais poderoso, porque é o que está previsto, vai ser alguém poderoso, que todo mundo vai conhecer e que muita gente vai depositar confiança. Por isso que existe tanta teoria da conspiração envolvendo o Apocalipse, que muita gente envolve vários nomes como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, que são os homens mais ricos do mundo. Esses caras trabalham com tecnologia que pode mudar o mundo todo. Então muita gente vê neles a esperança do futuro, que meio que é o que está descrito aqui. Sim. São os caras que vão guiar, que estão guiando a humanidade e que na verdade pode estar levando para um buraco. Nossa. Então todo mundo, quando estiver na posição de estar guiando a humanidade, vai sofrer dessa desconfiança por conta dessa passagem bíblica aqui, tá ligado? Que loucura, mano. É um bagulho que, tipo assim, tu já começa a ficar com medo nos detalhes que eles começam a botar, sabe? Então esse selo, teoricamente, poderia já estar aberto, porque já tem pessoas concorrendo para isso, né? O segundo selo. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada.
Os 4 primeiros selos, todos eles soltam cavalos e cavaleiros, tá? Então vocês vão ver isso. E cada um de uma cor para representar algo diferente. O segundo cavaleiro é vermelho, o primeiro era branco, o segundo é vermelho. E ele representa a guerra e toda a violência. Vocês podem ver que o 1 tá cheio de violência, tá cheio de guerra. Esse selo também não é um problema, ele poderia estar aberto já desde agora. Vamos pro terceiro selo. O terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. O terceiro selo, gente, ele acontece e muito, que é o selo da fome. Então hoje a gente vive uma era que ainda tem fome. A gente consegue produzir comida e mandar para o mundo todo a mesma comida, mas a gente não consegue atender as pessoas que sentem fome, infelizmente. Ainda existem pessoas que morrem de fome. Isso no nosso país e isso em vários países do mundo. Não é exclusividade do Brasil isso. Então, é uma realidade triste que está acontecendo. E por que o cavaleiro vem de preto? O preto é o luto, né? A fome é a morte da humanidade. E o luto dele é pelo equilíbrio, pela justiça. A partir do momento que o ser humano pensa... É cruel isso que eu vou falar, porque isso atinge todos nós, inclusive eu, o Digo e você que está em casa. A partir do momento que o ser humano começa a pensar nele a ponto de esquecer que eu vou estar com fome... Se você é uma pessoa boa, quando você pensa nisso, você se sente meio mal, meio bosta. Porque realmente é uma atitude meio bosta nossa. A gente perdeu o senso do equilíbrio da justiça, da balança. Sabe? É a opressão sofrida por essas pessoas. Essas pessoas não estão tendo um mundo justo. Elas estão tendo um mundo onde elas não conseguem nem comer. Imagina. Elas estão doentes sempre, elas estão fracas, elas estão implorando ajuda. Enquanto tem outros que têm muito mais, então não é um mundo justo mais. Por isso que ela vem com a balança, tá ligado? Que é a quebra da justiça. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Então o quarto cavaleiro é a morte, e mais especificamente a morte através de pestes e doenças. Outra coisa que poderia estar acontecendo agora, que está acontecendo agora, né? Tá exatamente acontecendo isso agora. A pandemia, né? E tem tipo... Que já, e também assim, ó, uma coisa que a gente não precisa... então a gente tá vivendo isso mesmo? Não, isso já aconteceu outras vezes também. Aconteceu na peste negra, aconteceu na gripe espanhola. Sim. Aconteceu outras vezes. Já aconteceu, isso já existiu. Então, é só mais um indício. Por isso tem gente que acredita e tem gente que fala, não, ainda não aconteceu. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui, quando é aberto esse selo, são colocados abaixo do altar de Deus os nomes e as pessoas que se sacrificaram por Deus. Isso porque no fim dos tempos, segundo a Bíblia, você ser cristão vai ser um motivo de perseguição, tá ligado? Então muita gente vai ter que se esconder. Vai ter alguns outros fatores. Tem gente que acredita, por exemplo, num chip que seria implantado no pulso. Esse chip seria uma espécie de chip da besta, uma comunicação que os crentes não poderiam usar. E seria a única forma de você comprar comida. E por isso talvez também venha a fome junto, porque eles não poderiam comer. Os crentes começariam a ser discriminados ao ponto de não poder ter propriedade própria, então não poderia plantar para comer. E começa um monte de problema assim. Nossa, que loucura. Então muita gente teria que viver como mártir, é o cara que ele se dedica a uma causa, né? Ele morre por uma causa. Tipo o Martin Luther King, né? É, o Martin Luther King, tem Gandhi. gente Gandhi, Nelson Mandela, o próprio Jesus Cristo. Isso. Jesus Cristo morreu por uma causa, né? Ele acreditou e foi lá e foi sacrificado por aquilo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue. Então a gente tem terremotos, problemas climáticos, a gente tem problemas envolvendo aí a geografia do mundo todo, né? Temos maremotos. Astrologia, essas paradas assim? Não, ainda não, mas envolvendo o planeta em si. Então você tem maremotos, você tem terremotos, coisa que já está acontecendo agora, certo? E por que o sol escurece e a lua tem cor de sangue? Todo o mundo começa a se mexer. E aqui pela primeira vez a gente toca nos astros, tá? É pela primeira vez que você vê que o apocalipse começa a atingir não só o planeta Terra, ou seja, é o fim do universo mesmo. Tá Meu Deus do céu. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Aqui no sétimo selo tem 7 anjos com Deus, cada um recebe uma trombeta, e cada trombeta dessa, agora a partir de agora,
traz novas coisas pro planeta que, assim, tudo isso que aconteceu foi matando muitas pessoas. A fome, a guerra, tudo isso tá matando muita gente. Todos esses selos abertos. E ainda tem mais um período de morte, de desgraça, em que a Terra vai continuando e ela vai se arrastando, que é o tocar das trombetas. E por isso que tanto hino, a gente ouve falar sobre as trombetas do Apocalipse, Sim. e coisas do tipo assim, né? Ou ao soar das trombetas e tal, porque é nessa hora, inclusive, que Jesus volta. É na 7ª corneta que Jesus retorna. Mas a gente vai contar o passo a passo a partir de agora por corneta. Na primeira trombeta, teve uma chuva de granizo e fogo. Nossa. Então, Já começou leve já. além disso, as árvores vão queimar e todo o verde também vai junto. Então, o verde do planeta já era na primeira trombeta. A segunda trombeta anuncia a vinda de um grande monte coberto de fogo que atinge o mar. Cara, ela acaba com toda a vida do mar. Toda a vida que existe no mar é extinta com essa grande montanha que cai, que provavelmente é um asteroide, que provavelmente é um meteoro, certo? É, uma montanha que cai. Uma montanha ardente. O que a gente tem de mais parecido com isso? É um meteoro, né? Que é um monte de terra e que quando vem, realmente vem pegando fogo, né? Jesus, mano. Meu Deus do céu. Meu maior... É umas paradas que se encaixam, tá ligado, com a nossa realidade. Então esse é o problema. Se fosse uma parada meio que assim, não, vai vir 5 ET verde, blá, blá, blá. Não, é um cavalo, tem cavalo. Eu vejo cavalo. Tá ligado? É uma parada que já existe. Tem guerra? Não, guerra tem. Tem fome? Também tem, tá ligado? E realmente se envolvendo com astrologia, na terceira trombeta, a gente tem uma estrela que cai e que contamina todos os rios, tornando a água amarga e as pessoas não conseguindo mais consumir, porque ainda existem pessoas nessa altura na Terra. E o ser humano continua tentando sobreviver em meio a isso, mas suplicando, tá? Suplicando pela morte. Meu Deus, mano, é como se fosse, tipo, o inferno já, né? É, tipo o inferno. E realmente é um inferno, porque, inclusive, se você lembrar, a morte, ela carrega o inferno com ela. Então o inferno tá na Terra. Nossa, ele começa a invadir a Terra na ordem das trombetas. Na quarta trombeta, de novo, o Sol, a Lua e as estrelas são atingidos, tá? E a gente começa a ter mais forte ainda as atividades fora do planeta Terra, envolvendo todo o universo. Aqui, tudo é apagado, não existe mais luz para os seres humanos que ainda estão vivos. Acaba-se a luz do Sol, de todas as estrelas. Aí você imagina o seguinte, tá escrito que vai cair uma estrela, que é a Absinto, né? Antes disso, no rio. A gente vai ter uma estrela dentro do planeta. A gente vai ter uma montanha em chamas dentro dos mares. Que não pode esquecer, que as coisas vão se acumulando, né? A gente vai estar numa escuridão completa. A gente vai ter toda a parte de verde e de... Putz, todo o verde vai ter sido queimado. Imagina como vai estar isso. Aí fica mais fácil você imaginar o inferno mesmo, tá ligado? Um monte de fogo, nada de vida, nada, porque vai ser destruído aos poucos. Verdade. Nossa, agora parece que tudo faz sentido. Agora na quinta trombeta, cara, aqui tem um requinte aí que, cara, é cruel o bagulho. Isso porque uma estrela cai sobre a Terra e para ela é entregada uma chave. E essa é a chave do poço do abismo, que é o contato direto com o que eu imagino que seja o inferno. Aí cada um interpreta da forma que quiser. Sim. Poço do abismo, pra mim, é uma definição de inferno. Nesse poço do abismo, sobe um calor gigantesco. Ah, não é tá? inferno que eu tenho. Uma fumaça do caramba. E de lá vem gafanhotos, que são ordenados a terem a força de escorpião e o veneno de escorpião, pelo que eu entendo, porque a força do escorpião é o veneno, e a atacarem nenhuma vida que tem na Terra ainda das que sobrevivem, somente os seres humanos. Só que não pode matar os seres humanos. Tem que incomodar e tem que fazer sofrer por 5 meses. 5 meses? Isso. E as pessoas vão ficar por aqui. E aí nisso você vai ver... Vai lembrar. Nisso, por exemplo, digamos que tudo isso aconteceu. Acabou a luz, acabou todas essas coisas, aconteceu todas essas coisas. A gente pode ter o anticristo em atividade. Que o anticristo pode estar resolvendo todos esses problemas. Verdade. Você entendeu? Aham. Só que, quando acontece isso, é mais uma provação. Tipo, você pode ir tentando negar o apocalipse, mas ele tá acontecendo. E quando acontece isso, as pessoas não conseguem mais negar e elas procuram a morte. Meu Deus. Elas tentam morrer e nisso aqui elas não conseguem. Elas não conseguem tirar a própria vida a partir daqui. Então é um bagulho que tu vai ter que realmente passar e sofrer por isso. Nossa Senhora. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates.
e foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Então nessa parte, 4 grandes anjos caídos, tá? São anjos, mas são anjos caídos, que são demônios, 4 grandes demônios, são soltos pela terra, e se vocês não entenderam, eles têm uma tropa de 200 milhões de demônios, que são soltos pela terra nessas condições já. Calma, que nisso aparece o anjo forte. O anjo forte é Jesus. Ele retorna, e quando ele retorna meio que com esperança para todo mundo. Aparece um negócio que brilha igual o sol, todo mundo consegue ver, certo? Agora fica mais claro de entender esse negócio de todo mundo consegue ver, porque a gente vê que tá tudo escuro, né? Sim. Então todo mundo consegue ver a vinda de Cristo, e as pessoas, obviamente, imploram pela salvação de Cristo nesse momento. E então, na 7ª trombeta, depois de todos os selos, depois de todas as trombetas, finalmente é oficializada a descida do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e quando ele retorna pela segunda vez, ele fala que todos aqueles que permaneceram com ele, que foram leais a ele, vão com ele para o céu, para o reino de Deus por toda a eternidade. E aos que ficam, um abraço, né? Mas ficou gente ainda. Ficou a galera aí pro famoso inferno, né? Que o inferno é infinito, e apesar da dor e da condição ser muito ruim lá dentro, que nenhum ser humano consegue sobreviver às condições do inferno hoje em vida, quando você estiver no inferno, você vai conseguir sobreviver, porque você não consegue tirar a própria vida. Você tem que viver a eternidade do castigo. Não, mas então, essas pessoas que todas elas que passaram por tudo e chegaram lá na 7ª trombeta e tiveram vivas e tudo mais, Deus não pegou elas e ele falou, não. Não, mas então, tem isso, dito lá, tem né? gente que vai se arrepender, vai realmente conhecer o amor de Cristo na hora do vão ver, né? É aquele negócio, o avião tá caindo, tem gente que só tá, ai meu Deus, e nem acredita em Deus, Sim. né? Agora imagina se você vê tudo isso. Não, se isso tudo acontece, não tem mais ateu. Não tem nem por que ter ateu no mundo, né, gente? Pelo amor de Deus, cai entre nós. Se começa a acontecer tudo isso, não tem por que ter ateu. Eu acho que lá atrás já não ia mais existir. Existem ainda várias outras profecias com diversas interpretações que falaremos em próximos vídeos. Aqui falamos do livro com os 7 selos, os Cavaleiros do Apocalipse e as 7 trombetas. Mas até aqui já é possível ver quão terrível será o juízo final. E você, acredita nessas profecias? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e bora assistir outro vídeo aí do Planeta Novo. Corre lá e vai lá agora. Posso deixar só uma perguntinha pra galera? Você acha que você vai pro céu ou vai pro inferno? Comenta aí embaixo, vamos ver. Team Céu ou Team Inferno?